Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos entrar no assunto do casamento. Vamos orar? Pai querido, te peço, Senhor, que tu fale através de mim hoje, Senhor, que nós venhamos aprender mais de ti, Senhor, juntas, Pai, para poder glorificar o teu nome, Senhor, através do nosso casamento, Pai. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos andar em retidão, Senhor, e em santidade, Pai. Buscando ser cada dia mais parecidas contigo, Senhor. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para que eu possa estar edificando a vida das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, mulheres. Vamos lá, então. Tô com umas colinhas aqui para eu não me esquecer de nada que seja muito importante, tá? Bom, então a primeira coisa que nós precisamos pensar e conversar é que o casamento, ele é uma instituição criada por Deus. Então, ele é uma instituição divina, certo? E como Deus tem em sua natureza a unidade, ou seja, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele convive em unidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo convivem em unidade. Assim também deve ser o casamento. O homem e a mulher devem buscar viver em unidade, ok? Então, nós vamos buscar na Bíblia como que é o modelo do casamento. Afinal de contas, nada como a gente buscar no fabricante, né, em quem criou o casamento, como é a melhor forma de se viver casados, tá? E como que é o modelo de casamento, qual que é o padrão divino para o casamento. Tá bom? Então, o casamento, ele não é um simples contrato entre um homem e uma mulher. Ele vai além disso. Ele é algo criado por Deus. Então, o casamento, ele é uma bênção. E o casamento é indissolúvel. E nós vamos ver isso agora. Vamos ver alguns versículos, então. Em Gênesis 1:26, diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, aqui, quando a gente fala façamos, ali a gente entende que se refere ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para ter unidade entre o homem e a mulher no casamento, ok? Porque em Gênesis 2:18 diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus viu que não era bom para o homem viver sozinho. E como Deus tem na sua natureza a unidade, não é solitário, né? Não a solidão. Então, ele também viu que o homem precisava de uma auxiliadora para não viver sozinho, para viver em companhia de alguém que pudesse lhe auxiliar de forma idônea, certo? Bom, então o que é o casamento? Em Marcos 10, de 7 a 9, diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Então, o casamento é a união do homem com a mulher. É a união do homem e da mulher criado por Deus, ok? Então, o casamento, ele é uma instituição de Deus para a felicidade do homem e da mulher, para glorificar a Deus, ok?
O casamento, então, ele não se baseia no amor como um sentimento, mas no amor como decisão, ok? Ele se baseia na vontade amorosa, comprometida e resoluta de um homem e uma mulher a viverem como uma unidade, certo? Então, o homem e a mulher, eles decidem sair da dependência de seus pais e criarem, então, uma nova família, ok? E a serem um, certo? Bom, então, o que constitui o casamento? 3 elementos constituem o casamento. Então, o primeiro é o pacto mútuo, uma aliança. O segundo são os votos públicos. E o terceiro é a união física entre um homem e uma mulher, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho o número 1, que é o pacto mútuo, ou seja, uma aliança. Lá em Malaquias 2,14, nós lemos: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher, para vocês verem como o casamento, ele é uma instituição divina e Deus, ele é testemunha da união do homem com a mulher, ok? Bom, em segundo lugar, os votos públicos aderindo à instituição legal do casamento. Lá em Romanos 13:1, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades. Então, isso se refere à lei civil que regula o casamento, tá? Que não só garante a aliança, como também resguarda os interesses dos que se casam, dos filhos e também da sociedade. Então, não é algo clandestino, não é algo oculto, como se a sociedade não estivesse envolvida, tá? Os votos públicos, eles anunciam a mudança do estado civil dos cônjuges, então de solteiros para casados, certo? Isso vai afetar a vida deles, a vida da família deles e também da sociedade, inclusive dos filhos deles, tá? O terceiro ponto, que é a união física entre o homem e a mulher, vamos ler lá Gênesis 2:24, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, então esse terceiro, ele fala do ato conjugal, tá? Que consuma o casamento. Então, ou seja, a união sexual entre um homem e uma mulher, ela consuma o casamento, tá? Por isso que o sexo, ele é uma bênção de Deus para o casamento e não para antes do casamento, ok? Bom, então, o sexo, ele tem critérios muito bem definidos na palavra de Deus, tá? Ele é inserido no contexto da união plena entre um homem e uma mulher, que é justamente o casamento, na forma como a gente mostrou aqui, tá? No modelo bíblico, ok? Bom, vamos ver algumas motivações para o casamento, então. Uma das motivações do casamento é glorificar a Deus, né? A gente sabe que tem um versículo lá em 1 Coríntios 10:31 que fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, para Deus. Então, inclusive, quando você vai escolher o cônjuge, quem ainda não casou, né? Ou então, depois que você já é casada, o seu casamento, ele deve glorificar a Deus, ok? Bom, um segundo motivo para o casamento que a gente pode apontar é para ele nos tornar santos, né? Então, tem um versículo aqui, deixa eu achar para vocês. Eu vou pegar esse de Eclesiastes 4, 9 e 10. Diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, tá?
porque se caírem, um levanta o companheiro. Bom, então aqui tá falando de amizade, companheirismo, de auxílio, ok? E por que não falar então de auxílio à santidade, né? Deus nos criou para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis. E o casamento, ele nos dá várias oportunidades de nós vermos como nós somos, quem nós somos e também quem o nosso cônjuge é, ok? Então, o casamento, ele nos aproxima de Deus, porque nós conseguimos identificar o Espírito Santo, né? Ele vai falando conosco, nos trazendo clareza do nosso pecado, né? E nós podemos, então, nos santificar com o casamento. E também nós podemos ajudar o nosso cônjuge a se santificar também, tá? Ajudar, então, quando o Espírito Santo nos direcionar, né? Conduzir, então, o nosso cônjuge ao arrependimento, certo? Então, vamos ver aqui outra motivação. Outra motivação que a gente pode citar também é a procriação, tá bem? Bom, vamos ver então 2 versículos aqui para a gente finalizar então esse tema. O primeiro, ele tá em Mateus 19:6, que fala assim: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Gente, isso é maravilhoso. Deus nos une ao nosso cônjuge. Não é lindo isso? Nós não somos mais um indivíduo, nós somos 2 indivíduos que formamos um só diante de Deus, né? Nós somos uma só carne, tá bem? E aqui fala também da indissolubilidade do casamento, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, tá? Ali em 1 Coríntios 7:39, diz assim o seguinte: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, tá? Então a gente poderia até falar esse versículo da seguinte forma: ó, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Ou o contrário também, né? O homem casado está ligado pela lei todo o tempo que a sua esposa vive. Mas se falecer o seu cônjuge, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Por que seja no Senhor? Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para glorificar a Deus. Então, a gente vai casar no Senhor, se independente, né? Se for o nosso casamento, ou então depois, quando o marido ou a esposa falecer, se for vir a casar novamente, então vai casar novamente no Senhor para glorificar o Senhor. Tá bem? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês esse vídeo a respeito do casamento. Se vocês quiserem aprofundar ainda mais esse assunto ali nos grupos de interação, tá? Então fiquem à vontade no Telegram, no grupo de interação do Telegram, tá bem? E agora, nos próximos vídeos, então nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito da responsabilidade da esposa no casamento, certo? Deus deu responsabilidades diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. E a gente vai, então, andar juntas buscando aprender mais a respeito daquilo que Deus deixou escrito para nós na sua palavra como responsabilidades nossas como esposas e mulheres, tá bem? Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!